Bem-vindos ao Muito Além do Gesso, o podcast da ortopedia. Meu nome é Leandro e juntamente com os amigos Noel e André, nós conversamos um pouco sobre o dia a dia do ortopedista. Obrigado a todos que têm nos seguido, nos mandado mensagem, curtido. A gente está muito feliz com o resultado do podcast. E para você que está conhecendo a gente agora, não se esqueça de seguir na plataforma que você está ouvindo, seja no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast. Tem muitas opções, ou mesmo vendo vídeo no YouTube. Hoje nós temos um convidado muito especial, o César. É um amigo da residência, da faculdade, ortopedista especializado em pé. E hoje em dia, ortopedista nos Estados Unidos, em Iowa City, como vocês podem ver na camiseta dele. César, obrigado por aceitar nosso convite, um grande abraço. E conta pra gente um pouquinho mais da nossa história aí, se apresenta para o pessoal, nossos espectadores. Não, agradeço. Eu chamo Leandro de Vini, né? Pode chamar de falar Vini. Leandro aqui vai ser impossível. E talvez eu chame você de Pinhal alguma vez aqui também, já vou avisar. Pode chamar de Pinhal. By the way, minha esposa me chama de Pinhal até hoje, então não tem estresse, não tem. Não, poxa, prazer entre amigos aqui, mais próximo do Vini, que foi meu R+, mas também conheço o André, o Noel, a gente se cruzou em algumas oportunidades aí, mas prazer participar. Bem legal a iniciativa. Parabenizo vocês aí pela iniciativa. Eu acho que a introdução é essa mesmo. Somos todos colegas aí. Eu fiz a residência no IoT, na USP, no HC. Depois da faculdade, fiz faculdade, medicina, e depois a residência. Terminei a residência em 2009, fim de 2009, começo de 2010. Daí já fiz meu R4 de pé e tornozelo, juntamente com a preceptoria. Depois eu fiquei mais um ano ainda no HC como preceptor. Acho que acabei começo de 2012. E aí estava trabalhando aí, tinha meu consultório, trabalhava com o meu chefe, Dr. Túlio. E trabalhava no Corinthians, que é talvez o meu emprego que eu sinta mais. E vale a pena comentar aqui que você é São Paulino roxo, né? E tava lá no Corinthians. Graças a Deus. Tiração de sarro no meio ortopédico do HC. Muito. Depois de sofrer diariamente por um ano, acostumei. Mas, daí, na verdade, eu comecei a fazer doutorado também pelo HC. Eu tive a oportunidade de aplicar para um doutorado sanduíche. Eu acabei indo para Baltimore em 2014 para fazer, sem nenhuma intenção de ficar nos Estados Unidos. Estava bem estabilizado, já com consultório relativamente bem para a minha idade. E também trabalhando com futebol, que era talvez a minha maior paixão. E fui para fazer o doutorado sanduíche. Acabei ficando 6 meses em Baltimore. Minha esposa também foi fazer doutorado de sanduíche, também em Baltimore. E também sem nenhuma intenção de ficar. E acabei, tanto não tínhamos intenção que voltamos para o Brasil no final de 2014. Mas ficou aquela porta aberta, tanto pelo meu mentor nos Estados Unidos, quanto pelos contatos da minha esposa. E na verdade, vou contar um fato interessante. Na verdade, ficamos com aquela porta aberta e toda hora pensava, mas, poxa, puta coisa complicada, né? Abandonar de vez é complicado. Eu tinha todas as minhas responsabilidades, inclusive, né, auxiliando o Dr. Túlio e o meu consultório. Tinha consultório montadinho, tudo certo. E aí, na verdade, o dia que a gente decidiu que a gente ia aceitar as opções que a gente tinha já por um tempo foi quando a Dilma ganhou a reeleição. Exatamente naquela noite, a gente falou, vamos embora, não vai rolar. Justo. Motivo justíssimo. César, sem politicagem. Sem politicagem. Eu fiz uns estágios curtos de um mês fora. E todas as vezes que eu fui extremamente bem recebido, mas toda vez que eu fazia uma pergunta, e como é para ficar aí, apesar de não ter intenção, mas para entender, as pessoas
elas respondiam de maneira muito educada, mas muitas vezes não tão receptivas. Como foi para você? Como foi que você, quando você decidiu? Porque eu imagino que assim, a decisão ela não foi de um dia para a noite, né? Você começou com um não, teve um talvez, e aí depois chegou num sim, vou para lá mesmo. Como é que foi essa transformação, essa sua... Vou te dar o detalhe, mas só respondendo a pergunta da sua experiência, na verdade, assim, os caras não sabem aqui realmente. Os americanos, eles não têm a menor ideia, a não ser que eles estejam envolvidos com o board, eles não fazem a menor ideia de como é para um international ficar nos Estados Unidos. Eles realmente não sabem o que precisa ser feito, eles não sabem que você precisa fazer residência novamente, ou são muito poucas pessoas sabem. Então, na verdade, eu acho que dependendo da pessoa, a não sei que for, talvez, acredito que você foi visitar pessoas de alto gabarito e tal, essas pessoas mais velhas devem saber porque tem contato com fellows, então já reviveram aquela situação. Mas o pessoal mais novo, residentes aqui dos Estados Unidos, o pessoal, a maioria não faz a menor ideia do quais são as possibilidades. Então, acho que muitas vezes eles se sentem até envergonhados de não saber o que precisa ser feito. Mas o nosso processo, na verdade, assim, quando você vem o Vini passou aqui acho que um ano, acho que ele deve ter tido a mesma dificuldade, né? Não que eu adoro o Brasil, adoro São Paulo, adorava tudo que eu fazia aí, e claro, sente saudade de família, amigos principalmente. Mas com família, com criança pequena, quando você vem, tem a qualidade de vida aqui, você experimenta, quando você volta para o Brasil, você fica meio deslocado. A gente nunca, depois que a gente voltou em 2014 do doutorado de sanduíche, acho que a gente nunca mais se adequou em São Paulo com o fato do trânsito, eu estava no Corinthians, cada hora eu estava num lugar, eu dirigia 2, 3 horas por dia, e fora a parte de medo de andar na rua, de levar a filha para a escola, a gente ficou meio americanizado. Em 6 meses a gente americanizou nisso. Então, César, isso foi uma coisa que pesou. César, eu entendo a questão de segurança e qualidade de vida. A gente tem muito residente aqui que nos escuta e jovens ortopedistas. E pensando na cabeça de brasileiro que adora reclamar, né? Pelo menos eu penso nos ortopedistas reclamando. Puta, mas tá difícil. Você acabou de comentar que estava com um consultório já estabelecido, né? A gente sabe que as residências estão aumentando, que realmente as cirurgias seria particulares, aquele consultório particular da ortopedia está diminuindo. E a gente sabe que o ortopedista nos Estados Unidos é considerado uma das profissões com maior remuneração, né? Não que isso seja o único indicativo de sucesso ou felicidade na carreira, né? Mas essa diferença entre a visão ortopédica brasileira, ou mesmo paulista, e aquela americana que a gente pensa, pesou também na sua decisão? Olha, para ser sincero, eu acho que as atividades que a gente, assim, em São Paulo, o nível de ortopedia que vocês fazem aí, eu acho que a gente está bem parecido, bem semelhante. Talvez a parte onde aqui talvez existam mais possibilidades, não existe aquela briga de aprovação de material. Aqui você nem pensa no material, você escolhe o que você quer e o convênio não te questiona, não tem. Então, essa parte eu lembro que era um estresse, né? Você Bem pega parecido uma coisa, com a gente. o convênio não aprova. Então, isso se acontece no nível burocrático do hospital, que nunca chega na gente. Eu nunca pedi uma coisa que não estava lá. Então, eu Aqui é o contrário, essa... né? A gente pede e nunca está lá, né? Então, nunca aconteceu o inverso, né? Essa é uma diferença que eu lembro, mas assim, a gente faz praticamente os mesmos procedimentos, com a mesma qualidade, então não existe para mim diferença na medicina que a gente faz aqui, que eu fazia no Brasil e que vocês ainda fazem. Acho que está exatamente o mesmo nível de técnica, de possibilidades, sem passando por essa parte burocrática de aprovação, que é realmente um saco. E a outra parte, para quem gosta da parte acadêmica, que eu sei que, não sei exatamente sobre você, Noel, mas eu sei que o Vini está bastante envolvido e o André também, com parte de pesquisa, aí sim acho que a diferença é assustadora. Assim, apesar de terem alguns serviços que se organizaram mais, como a SET da escola,
Paulista, como tem alguns grupos no IoT também que estão mais organizados, mas o feedback e o suporte para a pesquisa aqui realmente é diferenciado. Isso foi para mim, foi um dos motivos, né? A pesquisa que era assim, coisa que eu sempre quis fazer, achava que teria condições de fazer, mas não tive a oportunidade de fazer com qualidade enquanto eu estava no Brasil, deslanchou aqui. Aliás, nós publicamos um trabalho juntos, né? De placa lateral no Wallops, junto com o Godoy. Exatamente. Agora, acabou de acontecer. Deixa eu te fazer uma pergunta. É uma pergunta bem assim, objetiva. Se a gente pensar onde você estava em 2014, assim, como se fosse uma escadinha da vida, né? Assim, auxiliando um grande médico, já com seu consultório, já com seus pacientes, e aí, por um momento, você mudou para os Estados Unidos e depois de um tempo você alcançou uma posição semelhante. Quanto tempo você acha que... Eu sei que o semelhante talvez nunca seja igual, assim, as realidades são diferentes, mas quantos anos você acha que você demorou para chegar no mesmo lugar que você estava? Que eu estava no Brasil? Você fala? Sim. Pode ser sincero, depende da, assim, eu acho que eu já cheguei aqui numa posição de confiança tão grande quanto eu tinha com o meu chefe no Brasil. O meu mentor aqui, que é o meu mentor principal, que é o Liu Sean em Baltimore, ele foi ele foi uma peça fundamental na minha decisão, apesar deles serem bem pragmáticos. Assim, ele falou: olha, a decisão é sua, você está estabilizado, você tem já tudo certo no Brasil, vir para cá é relativamente um tiro no escuro, né? Porque eu quero você aqui, eu acho que você tem qualidade para se destacar aqui, mas vai ser uma batalha, você vai ralar por um bom tempo. Mas quando eu cheguei, ele já me deu, apesar de eu não poder me escovar, não poder operar, né, essas eram limitações, onde eu tinha a parte burocrática de seguir os passos que são os requisitos para você atuar como médico aqui. Mas da parte de confiança e de me dar liberdade para fazer as coisas que eu queria, foi assim, foi bem rápido. Mas, obviamente, para eu poder ter os meus pacientes, para eu poder ter a minha clientela, para eu poder ter as minhas decisões, tomar as decisões como um faculty ou como um attending, um assistente no Brasil, demorou, foi exatamente de abril de 2015 a agosto de 2019. Então foram mais 4 anos. Eu acho que essa pergunta, cada um talvez vai ter um trajeto que decidisse mudar, mas eu acho que é interessante para as pessoas terem mais ou menos esse número na cabeça, assim, de quanto que eles demoram para se colocarem de uma maneira parecida. Eu acho que pode ser algo interessante. E deixa eu fazer um exercício teórico aqui, Pinhal. Você, pelo que você conta da história, eu sei, né? Você decidiu depois, quando você foi fazer doutorado, não foi um negócio planejado, você ir morar fora, né? Agora a gente tem alguns acadêmicos que ouvem a gente, tem gente que já pensa desde a faculdade em querer tentar ir para os Estados Unidos. Hoje em dia que você conhece melhor a estrutura aí, o que você recomendaria para essas pessoas? Vale a pena ele fazer uma residência aqui no Brasil, já chegar um pouco com mais, vamos dizer, de experiência aí nos Estados Unidos e fazer um caminho mais semelhante ao que você fez? Ou se você acha que para alguém que já pensa em ir para os Estados Unidos, vale a pena já aplicar para residência aí nos Estados Unidos e fazer, vamos dizer assim, desde o começo aí nos Estados Unidos a formação? Na verdade, assim, são alguns passos. Na verdade, desses 4 anos que se passaram para eu poder atuar independente aqui, 1 ano e meio, pelo menos, ou quase 2 anos, agora não me lembro exatamente as datas, mas foi para, como eu nunca pensei em vir para os Estados Unidos, eu não tinha feito o USMLE, que são os boards da faculdade de médico, para virar médico, né, para aceitar o diploma. Então isso, se eu já tivesse isso, teria sido bem mais curto, teria sido 3 anos no máximo. Então, assim, eu acho que, na verdade, atualmente, até para a faculdade do gabarito das nossas, USP, Paulista, Santa Casa, acho que os estudantes deveriam ser obrigados a fazer o USMLE. Primeiro, porque é um ótimo modo de você avaliar se os seus estudantes estão estudando mesmo, se eles estão tendo conteúdo.
E segundo, porque quando você acaba, você depende de oportunidades, né? Você sempre depende de oportunidades. Se as portas por algum motivo não se abrirem para você no Brasil, se você já tem o USMLE, você abre portas não só nos Estados Unidos, mas tem vários outros países no mundo que aceitam o USMLE como board para você atuar como médico. Então, assim, se eu pudesse voltar atrás no tempo, eu teria feito durante a faculdade. E assim, não necessariamente eu iria para fora. Eu estava tendo, como eu disse, estava bem feliz e bem estabilizado no Brasil. Mas se eu tivesse, eu acho que eu teria tido mais tranquilidade para fazer as escolhas, porque realmente depois de quase 10 anos de formado fazer o USMLE foi de derrubar. Isso eu acho principal, né? Pra gente como ortopedista, eu já tive fases de cogitar fazer o USMLE, você pensa aí, pô, a gente tá acostumado com ortopedia, você voltar a estudar infarto, epidemiologia, umas coisas super básicas é muito difícil. Na faculdade é meio... nunca vai ser fácil, eu acho, mas é muito mais natural, né? Sim. Sabe o que eu acho interessante? Que hoje em dia talvez as coisas mudaram muito do que eu pensava na faculdade, ou talvez do que nós pensávamos. Muitas pessoas prestavam residência num único local. Assim, é até uma cabeça muito fechada, e talvez hoje em dia os estudantes, os alunos estão com uma cabeça melhor, mais aberta, mais dispostos a saírem do país, assim, sair de uma certa zona de conforto. Eu não sei como vocês veem isso, mas eu lembro, acho que de uma pessoa da minha geração que fez o USMLE durante a faculdade. Uhum. Eu tive poucos amigos também que eu lembro que fizeram, nem sei se fizeram até o final, todos os steps, mas fizeram o step 1, talvez, step 2. Eu acho que é uma ótima, assim, na verdade tem vários internationals que eu conheci ao longo do tempo aqui que não conseguiram vaga de residência nos Estados Unidos, mas acabaram indo fazer, agora no Oriente Médio tem vários lugares, Catar, Dubai, Emirados Árabes, tem várias faculdades tops, assim, obviamente, guardadas as proporções, que aceitam o USMLE para você aplicar sendo de qualquer país. César, desculpa te interromper, mas falando um pouquinho da residência de ortopedia, né? Você fez uma residência clássica aí, que é o IOT, né? Que a gente pode falar aqui depois de histórias íntimas, mas ela é bem puxada, né? O pessoal acorda cedo, trabalha bastante, assim como grande parte das residências aí do Brasil afora. Quando a gente pensa na residência dos Estados Unidos, é uma incógnita, né? Eu não sei se eu consigo ver um americano no R1 acordando de madrugada, ouvindo esporro o dia inteiro e chegando à noite tendo que evoluir paciente e tudo. Não sei, a gente sabe que tem aqueles ajudantes de médico, né? Tem os nurse practitioners que ajudam bastante. Eu sei que você teve contato com os residentes, ainda tem, né? Como é que é o R1 de ortopedia lá? O guerreiro pena também ou é mais tranquilo? Não, os caras trabalham pra caramba, cara. É puxadíssimo. É mesmo nível, assim. É óbvio, não tem alguns absurdos que a gente passa, do tipo ter que pular o portão às 4 da manhã porque a porta tá fechada. Essas coisas não acontecem aqui, mas... Leandro, situação hipotética essa, Leandro, real? Muito real, mas eu vou ser honesto que o portão começou a fechar quando já tinha terminado o R1, cara. Então eu pulei menos do que muitas pessoas. Eu pulei várias vezes. Inclusive uma vez eu caí e sujei a calça branca inteira, mas eu não tinha como voltar para casa, tive que evoluir os pacientes com a calça suja mesmo. Eu tenho um grande amigo que teve uma fratura de calcâneo, você quer esse cirurgião de peças, pulando lá, mas por sorte uma fratura conservadora, mas o negócio é feio. Esse tipo de coisa não acontece, mas o R1 aqui talvez até não sei de carga horária, é parecido, os caras trabalham bastante, cara, mas aqui você não é que nem o fictícia rotação clínica que a gente tem, né, no IoT, pelo menos na minha época, tinha uma rotação de geriatria, que na verdade você estava lá fazendo exatamente a mesma coisa que você faria, era para inglês ver, né, a rotação clínica. Mas eles não, eles passam na UTI, passam na cirurgia geral, o R1 é puxado. Os caras, e eles fazem os estágios, geralmente, a maioria dos estágios que 6 meses, fora 6 meses dentro da ortopedia, mas os 6 meses que eles estão fora, eles continuam dando plantão. Então sempre tem um R1 de plantão noturno e fim de semana. É bem puxado, pelo menos aqui em Iowa, que é nível... level 3 de trauma, né? Então é o hospital
com bastante politrauma, igual HC, igual a escola, igual a Santa Casa. Pensando no que você falou agora, a gente teve uma discussão no último episódio, inclusive se você está nos escutando e não escutou, vai no último episódio para ver sobre a residência da ortopedia, 3 ou 4 anos, e a gente comentou, até o André falou aqui, de oportunidades de você aprender coisas fora da ortopedia, né? E a gente brincou que a residência de ortopedia aqui no Brasil é muito técnica, né? A gente chega do R1 ao R3, é osso, osso, osso e osso. E surpreende a gente ouvir você falar que o residente de ortopedia dos Estados Unidos passa em UTI e realmente passa na cirurgia geral. Você acha que essa formação diferenciada e complementar ajuda na prática depois? Porque você é cirurgião de pé, deve ver pé, chulé, calcânio e etc. Eu acho que ajuda, assim, a gente tentou, quando eu era preceptor, a gente tentou implementar alguns estágios clínicos que façam sentido, né, tipo, uma coisa que eu acho que nenhum ortopedista estuda, que eu acho que é meio absurdo, mesmo aqui, eu acho que eles não passam com a reumatologia, por exemplo, eu acho que tem várias coisas que a gente vê que é reumatológica e a gente nem sabe fazer diagnóstico e acaba comendo bola. A gente tentou pensar em coisas desse tipo, radiologia, que eu acho que também faz parte. Eu acabei me especializando parte de pesquisa em mais de coisa de imagem. Eu acho que esses são 2 exemplos que eu acho que valeriam bastante a pena. Eu acho que depende. Eu acho que, por exemplo, o Vini, que faz quadril, o pessoal que trata mais de paciente idoso, eu acho que ter algum manejo clínico. Eu tenho 0, cara. 0. Eu Bom, não eu tenho tava condição. surpreendido aqui. Mas os caras têm, os caras manjam bastante medicina, cara. Eles saem preparados. A diferença também é que eu acho que o problema de implementar, primeiro, é que a gente não quer abrir mão de ter o residente lá para fazer o serviço que você quer que ele faça. Então, você não quer abrir mão dele e dar para um estágio clínico. E a segunda coisa que eu acho que a nossa residência realmente, assim, se eu tenho plena consciência que 3 anos para ortopedia não são suficientes. Aqui são 5, né? E os caras operam, assim, por conta de tempo, não por conta de habilidade. A gente é tão bom, ou talvez até melhor. Mas os caras acabam a residência fazendo tudo que você pensar. Assim, maioria fazendo bem. Artrodese de coluna, prótese total de quadril, artroplastia total. Eu não sei nem onde está o quadril. Como diz o Marcon, eu não sei nem onde fica o acetábulo. Eu nem quero saber, entendeu? Agora, os caras desembocam as guerras aqui. Quando eu estou de plantão agora, que eu sou assistente, esses dias eu fiz uma fratura... plantão agora? Você está dando plantão de trauma geral? É obrigatório aqui, como em Iowa é obrigatório, para todos os faculties júnior são obrigados a dar plantão de trauma. Mas assim, esses dias é nível 3 de trauma, então aquelas buchas HC, né? Pô, como assim obrigatório dar plantão de trauma? Isso é bullying com quem faz trauma. Melhor parte do dia. Os caras abraçam depois, né? Mas na hora lá é o R+ que desemboca, né? Eu só tô lá afastando e dando uns palpites muito, muito ruim. E Pia, me diz uma coisa, cara. A gente, no Brasil, o ortopedista é resenheiro, né? A gente dá um plantão, é piada o tempo todo, bullying, brincadeira, tal. E a gente tem a visão do americano, aquele cara mega sério, né? Todo mundo com medo de processos, de harassment. Conta pra gente aí, tem uma resenha na ortopedia americana? O pessoal é sério? Como que funciona? Não, eles são mais sérios. Sim, assim, deve ter piada entre eles, né? Imagino, inclusive, piadas sobre os assistentes. Mas com pacientes, não, uma relação bem, bem, bem séria. Mas tem bons médicos, né? Não vi aquela coisa de que são todos frios, não conversa. Varia muito de pessoa para pessoa. Tive vários mentores que são, assim, brasileiros no modo de ver paciente. Os residentes, entre eles, tem bastante hierarquia também, sabe? Assim, você vê que se tem, por exemplo, a gente às vezes fazia piada com isso, mas tipo, se tem um R1, um R2 e um R5, e o R1 foi ver um caso, ele não se dirige ao R+, ele se dirige ao R2. Então, eles têm né, o fluxograma deles também, e respeitar, obviamente, que o R+ dá palpite também, mas sempre a conversa vai de degrau por degrau. Isso eu já notei com eles. Parecido com o nosso, mas acho que a gente era mais na piada, né? De falar, passa pro outro e tal, mas aqui eles
Acho que eles são mais sérios na lida profissional. Agora, entre eles, acho que eles são super amigos, fazem um monte de coisa junto. Aí, mas acho que são mais... Não sei se isso é uma qualidade, acho que é só uma postura característica, diferente. Né? Então, E César, você acha que para os pacientes, né, talvez seja uma impressão, mas por você não ser americano, você acha que eles te veem de uma maneira diferente? Putz, essa é uma pergunta que sempre me fazem, cara, não só com pacientes, mas também com outros médicos. Cara, vocês passaram um tempo aqui fora também. Os Estados Unidos é muito meritocracia, né? Então, acho que vou te dizer, o meu primeiro fellowship, eu tive que fazer 3 fellowships para poder virar um assistente, né? Mas o meu primeiro fellowship, o sistema americano é completamente diferente. Então, quando você cai no primeiro fellowship, você está meio perdido. Apesar de você saber tudo, eu já tinha feito pré, então para mim era mais fácil. Mas você não sabe mexer no computador, você tem que fazer as dictations, você pasta para fazer a dictation, você tem que revisar, porque às vezes tem erro do inglês, o caramba 4. Toda a burocracia é diferente. Então, assim, a parte burocrática te limita muito. Então, eu me sentia meio um retardado nos primeiros 2 meses, apesar de eu já ser cirurgião de pé e tornozelo, eu me sentia um R1, entendeu? Eu me sentia meio fora. E aí tem alguns, raramente um residente ou outro, geralmente alguns perfis mais conservadores. Eu estava na Alabama, um estado bem conservador. Nossa, o sotaque é difícil, aí você conseguiu entender o que as pessoas falam? Eu acho muito complicado. Tinha muita gente de outros lugares, os residentes vêm dos Estados Unidos inteiro, né? Eles aplicam... dava aprender. Às vezes perdia algumas coisinhas e você continua como se você estivesse entendendo tudo. Mas assim, eu tive poucas situações onde eu me senti menorizado ou não, maltratado. Acho que eu nunca fui, mas assim, teve um ou outro residente, os R+, chega um cara de fora, um cueco, um latino, que de repente vou estar acima dele, o cara já é R+. Tem muita gente, assim, pessoal mais conservador. Eu tive experiência com alguns residentes que serviram no exército aqui, então os caras são, né, já tem mais essa parte também militar da coisa, e que não é que não me senti mal, mas via que não era um tratamento igual. Mas, de maneira geral, 95% é muito meritocracia. As pessoas notam se você está fazendo a coisa direito, está fazendo a coisa séria, o respeito é igual. Sim. Você sabe que para mim isso foi um grande aprendizado quando eu voltei para o Brasil, né? Porque isso é uma coisa que sempre me perguntam também, e eu também sempre fui muito bem tratado lá. Eu acho que até, de certa forma, uma coisa que eu achava muito legal, na verdade, que eles viam que eu estava lá meio para fazer pesquisa, até da segunda vez agora que eu fui já era mais velho, e sempre tive muito respeito, até uma coisa me tirarem dúvida comigo, que eu achava muito legal. E isso mudou minha relação com os residentes estrangeiros quando eu voltei. Porque a gente lá no HC tem até hoje, né? Tinha um programa com Angola que acabou, a gente tinha muitos angolanos, agora tem gente da América Latina inteira. E eu mudei muito com o jeito que eu trato, porque, por exemplo, uma coisa que é muito comum aqui, infelizmente, que eu não vejo acontecer nos Estados Unidos, é brincadeira com sotaque, por exemplo. A gente brinca muito com sotaque, e quando você vê quando a brincadeira é com você, das pouquíssimas vezes que aconteceu comigo, eu via que me incomodava demais, sabe? Você tá lá dando uma puta raça pra falar outra língua, não sei o que, alguém vem e tira sarro do teu sotaque, é uma coisa muito desagradável. Então, eu parei completamente de fazer isso, e você começa a ver e valorizar os caras. Pô, que nem você tá aí, você saiu da sua casa, saiu do seu país, saiu da sua cultura, que nem eu fiz. Os caras também saíram da cultura deles e estão aqui. Então, eu comecei a valorizar muito mais e respeitar muito mais os estrangeiros, porque eu acho que, na verdade, os estrangeiros são muito melhores tratados nos Estados Unidos do que a gente trata os estrangeiros aqui, né? Então, acho que eu aprendi bastante. Eu concordo. Eu acho que na verdade, a fama, principalmente brasileiro, né? Mas as pessoas que vêm para passar mais tempo, os americanos já notaram que a maioria não tá para brincadeira. Então, a maioria das pessoas, ninguém é bobo, né? Então, a pessoa sabe que se o cara largou tudo no Brasil ou no país dele e tá aqui, não tá aqui para brincadeira, né? Não tá aqui para passear. A maioria, é óbvio que tem um ou outro doido que vai só pela balada para falar que foi, o caramba, mas é muito raridade. Então os caras sabem. Hustle like an immigrant, né? Você chega
Você chega diferente, eu acho. Falando um pouquinho da residência aí, que você teve contato, falar um pouquinho do que o povo gosta de dinheiro. A gente tem um movimento importante dos residentes agora aqui no Brasil sobre a Bolsa, que a gente sabe que os residentes aqui são mais novos, né, em comparação com os residentes americanos, né? Eles demoram mais para entrar na faculdade e para entrar na residência de ortopedia. E aqui o que o pessoal faz, acho que a gente está num podcast de ortopedistas, vamos falar a verdade, o pessoal dá muito plantão por fora, né? Então chega no R1, no R12, já começa a dar plantão de ortopedista, né? Sei que nos Estados Unidos não me parece ser uma coisa que seja comum lá. Você sente um movimento dos residentes lá também, que eu sei que às vezes eles pegam empréstimo, tudo. Essa é uma questão que é debatida aí também? Residente não pode dar plantão fora, que essa possibilidade não existe. Mas eles geralmente a faculdade de medicina é cara, né? Então eles vêm de diferentes backgrounds, então tem gente que tem mais dinheiro, tem gente que tem menos dinheiro, mas aqui é uma coisa que eu acho super legal, vai ser difícil até quando as minhas meninas estiverem mais velhas, eles têm uma relação com o dinheiro aqui, os pais, a maioria dos pais meio que obrigam os filhos a trabalharem durante o high school, durante o college, para juntar algum dinheiro, mesmo que você seja bilionário. Tenho um dos meus assistentes que cobrava, a filha foi fazer college, depois não arrumou um emprego, voltou para casa e ele cobrava aluguel dela. Então, assim, eles têm essa coisa meio que para mostrar que, na verdade, a filha não sabe, ele está guardando dinheiro e quando ela começar a trabalhar, ele vai devolver o dinheiro. Mas para eles é importante essa história dela estar pagando aluguel e ver que as coisas têm preço e que ela tem que fazer a vida dela rodar. Mas tem muito estudante, residente, que ainda tem a dívida da faculdade. A bolsa aqui de residente você vai subindo, né? Quando chega perto do fellow, R5 ganha praticamente o mesmo tanto que o fellow, mas em torno, deve ser entre $50 mil por ano a $65 mil, variando de lugar para lugar. Então R1 deve ganhar uns 50 e poucos mil dólares por ano. Então, assim, você consegue viver relativamente bem. Se você não tem uma família com 4, 5 filhos, você consegue viver bem com a bolsa deles, mas eles se endividam, sim, tanto que quando eles tem uma tradição aqui de ter, né, quando você assina, a maioria dos lugares tem um signing bonus, e é justamente pensando nessas pessoas que têm dívidas para quitar. Então, parte do contrato, você negocia um signing bonus, e aí se você tem uma dívida grande, você negocia um valor mais, nunca sai de graça, né? Sempre acaba sendo debatido depois do seu paycheck a longo prazo. Mas eu acho que se você fizer a conversão, sim, o residente aqui ganha mais do que no Brasil. Se você não fizer a conversão e você, tipo, na minha cabeça, o que você faz aqui com $1.000, você fazia, pelo menos quando eu estava no Brasil, com R$1.000 no Brasil. É muito pouca a diferença. Não é que o residente aqui nada de braçada e no Brasil passa fome. Não tem essa disparidade. Sim, legal. E, Piau, você fez um comentário que eu achei interessante no começo, falando que depois que você ficou um tempo aqui aí nos Estados Unidos, né, depois voltou, e quando você voltou para o Brasil, foi meio difícil de ficar, né? E é uma sensação muito que eu tenho. Eu falo, às vezes, do mesmo jeito que você conversa com um monte de gente que vai para os Estados Unidos, um monte de gente, quando pensa em ir para fora, conversa comigo, né? Eu converso com muita gente que já foi, me dá uma certa impressão que, a partir do momento que você mora fora do seu país, você é mordido por um bichinho, que é difícil você encarar as coisas igual, né? Mas uma coisa que eu tenho impressão, daí conversando com pessoas que ficaram nos Estados Unidos, como você, é que se você está aqui no Brasil, né, você sente falta das coisas boas dos Estados Unidos, mas eu sinto também que as pessoas que ficaram nos Estados Unidos sentem muita falta de coisas boas que tem no Brasil, né? Que às vezes a gente está numa fase tão pessimista, né, que todo mundo olha para o Brasil e acha tudo uma merda, mas é verdade que tem muita coisa boa aqui também, né? Então eu queria saber agora que você está estabelecido, você está num lugar que você já está morando, está bem, como está essa questão, entendeu? Você está sentindo muito, do que você sente falta no Brasil? Como é que está essa tua questão? Você se pega às vezes pensando, putz, ainda até hoje em dia, será que eu devia ter ficado no Brasil? Como é que está isso daí para você? Só não vai falar que é feijoada, essas coisas. Coisas... Não, pô. Churrascão rola todo dia praticamente aqui. Não com a mesma galera, mas rola.
Não, poxa, eu adoro o Brasil, não tenho nada contra, pelo amor de Deus. Eu sou muito grato a toda a minha formação e toda a minha história no Brasil. Não tenho nenhum problema e tenho, na verdade, sou bem, me sinto honrado de falar do meu background, das minhas coisas. Só vejo com qualidade. Eu acho que é difícil, acho que cada pessoa, quando tem essa decisão ou quando tem essa oportunidade, eu acho que é muito pessoal de cada um, as coisas que você valoriza mais, valoriza menos, e depende da oportunidade também, né? Uma coisa para mim, assim, por exemplo, só dentro aqui de casa, eu acho que o que eu almejava e o que a minha esposa almejava já era diferente. Só para você ter uma ideia, como eu acho que varia muito de pessoa para pessoa. Obviamente que a qualidade de vida e a segurança pesaram. Na época, esse prospecto que eu brinquei com vocês, político, era uma coisa que me preocupava. Eu já estava vendo assim alguma decadência com relação ao que a gente comentou, vocês comentaram aí de pacientes particulares, de consultório, dificuldade de consultório. Mas para mim, assim, o que me fez atirar no escuro e falar vou para cima e vou tentar foi uma coisa que eu tinha na minha cabeça, que eu tinha visto, e o Vini também deve ter tido essa experiência. Para mim, eu achava animal a possibilidade de poder ver meus pacientes, ter meu consultório particular e fazer pesquisa de qualidade, tudo no mesmo lugar. A gente roda aqui em São Paulo, por exemplo, capital, a nossa realidade, a gente anda demais, né? Você vai para um lugar, vai para o hospital, vai para outro. Você ficar num lugar só realmente é muito incrível, né? Então, isso pesou muito assim na minha escolha, cara. Eu imaginava que quando eu chegasse onde eu tô, agora eu demoro 15 minutos para ir para o hospital, vou de bike. Atualmente no verão vou de bike, volto de bike. Demoro 15 minutos e meu escritório é 15 passos do ambulatório. Subo 4 andares para ir para o centro cirúrgico, volto para o meu escritório entre pacientes, pesquisa, tem o laboratório também, tipo, sei lá, 300 passos no meu escritório. Então, assim, isso era uma coisa que para mim fazia uma diferença grande. A Sabrina, por exemplo, ela gosta de fazer pesquisa, mas não é uma coisa que é prioridade para ela. Ela estava mais na parte de segurança, de qualidade de vida para os nossos filhos, que a gente também poderia ter no Brasil, se a gente quisesse. Acho que no Brasil você tem que pensar mais, programar mais. Por exemplo, vocês agora, que eu sei que estão mais, por exemplo, no Einstein, então você tenta fazer toda a sua vida mais voltada para o lado de lá do Rio e morar perto e focar tudo perto. Acho que esses hospitais particulares no Brasil vão progressivamente prover oportunidades semelhantes ao que os Estados Unidos oferece para os cirurgiões aqui. Eu acho que realmente as universidades estão um pouco para trás com relação a chegar nesse mesmo nível, apesar de eu achar que a parte acadêmica de ensino das nossas universidades do Brasil também são excelentes. Mas proporcionar essa possibilidade com salário bom, que você não precisa dar plantão fora, que não precisa ter 3, 4, 5 empregos, eu acho que a gente precisa melhorar. E, Pinhal, conta uma curiosidade aqui para o pessoal, principalmente para quem é especialista em quadril. Você está em Iowa, né? E a sua casa você comprou do Callahan, é isso? Que é o autor do livro O Quadril, a Bíblia do Quadril, é isso mesmo? Exato. Coincidência. Na verdade, aqui Iowa o departamento de ortopedia é bem tradicional, bem clássico aqui nos Estados Unidos. Eles são meio que os cirurgiões mais seniors estão aqui faz 30, 40, 50 anos. O Callahan era um deles. E na verdade, foi uma coincidência que ele aposentou, acho que 1 ano e meio, 2 anos antes de eu chegar. E ele, na verdade, o Realtor, que é uma das pessoas mais influentes de venda de casa nos Estados, aqui em Iowa, é esposa do Dr. Weinstein, que é um cirurgião famoso de pediátricas. Parente do André Weinstein aqui? Talvez. O outro Weinstein que mora nos Estados Unidos não está muito bem agora, né? Exato. E aí não tem nada a ver com ele. Deixa eu fazer disclosure aqui.
E aí ela me mostrou a casa e acabou acontecendo, cara. Foi engraçado, mas foi bem legal. Depois posso dividir com vocês, mas depois teve a negociação, obviamente, né? Quando você negocia qualquer coisa, você quer pagar menos, a pessoa quer mais. Mas o Callahan aceitou a nossa proposta, a primeira proposta que a gente fez, que estava notoriamente abaixo do que a casa merecia. Achei bem legal, eles mandaram um e-mail para a gente bem emocionante, dizendo que para eles dinheiro não era prioridade e que eles tiveram uma vida, criaram os filhos deles aqui em Iowa e que para eles era um grande prazer estar cedendo essa oportunidade para outra família da família ortopedia. Então, que legal. Foi bem legal o posicionamento deles. Eles falaram, temos certeza que conseguiríamos um melhor valor na casa se negociássemos com outras pessoas, mas para a gente é um lugar que para a gente está sofrendo bastante de deixar por causa das lembranças da nossa família, mas deixando na mão da família ortopedia deixa a gente mais tranquilo. Foi bem legal. Emocionante, hein? Mas no final você fechou. Mas você fechou bem ou você teve que fazer um meio termo aí? Não. Na verdade, a proposta que a gente fez, ele aceitou, cara. Foi bem emocionante. A gente, quando a gente leu o e-mail dele, a gente até chorou. Minha esposa chorou horrores. Não tinha vazamento, não tinha nada. Não. Não tinha surpresinha ortopédica, não tinha surpresinha do R+. César, a gente vê muito disso que você falou, da movimentação do trabalhar no hospital único, e a gente vê isso com bons olhos quando houve dos Estados Unidos isso, né? Aqui em São Paulo a gente fala muito disso, né? E você falando que é uma boa remuneração, a gente fica com esperança, né? Mas tem muitos dos nossos seguidores que nos escutam de outros lugares, do Norte, Nordeste, que tem muitas operadoras verticalizadas, ou seja, o cara trabalha para o convênio, opera pelo convênio, e ele está meio que refém, entre aspas, tá? Eu sei que você é brasileiro, você sabe como muita gente pensa aqui. O que você diria para essas pessoas que essa verticalização que a gente vê com bons olhos aí nos Estados Unidos, ou seja, você acorda, vai para um hospital só, trabalha aí, está feliz, faz pesquisa, opera e tudo, que a gente aqui em São Paulo também vê com bons olhos, né? Mas às vezes a gente também fica preocupado. Como é que você vê esse destino aqui no Brasil, ou em São Paulo e nas outras cidades? Olha, vou dar um palpite, vou dar uma opinião sem ter muito embasamento, porque eu não sei os detalhes de cada um dos lugares. Mas eu acho complicado, porque, assim, quando você fala verticalização, para mim, eu penso, nem quero falar nomes, porque né, não quero falar nomes de convênios e coisas, mas vamos falar do convênio X, que tem o seu próprio hospital, sua própria rede, seus próprios materiais, fornecedores, etc. A minha experiência na minha época no Brasil com isso era muito ruim, né? Na verdade, existe uma pressão para você fazer menos, gastar menos. Não que aqui não tem mais ninguém que pensa mais em dinheiro do que americano. Obviamente que hospitais têm que dar lucro, mas a verticalização eu acho interessante para a qualidade de vida, se for bem remunerada e for eficaz para prover ao cirurgião ou ao médico ou ao enfermeiro, seja lá qual é a especialidade de saúde da pessoa, que faça um trabalho bem feito, que priorize o paciente e priorize os seus interesses, né? Aqui existe uma abertura muito grande para você negociar o seu contrato, o que você quer fazer, quanto tempo você quer fazer de pesquisa, quanto tempo você quer fazer clínica, quantos dias de centro cirúrgico você quer ter, quantos dias de ambulatório você quer ter. Tudo é discutido, tudo está no contrato, é bem preto no branco, não tem surpresa, né? Eu me assusto um pouco com a ideia de falar, olha, então você vai vir trabalhar aqui no meu hospital X, eu vou te... Né, vamos dizer, agora nem sei quanto é um salário do residente no Brasil, estou meio defasado, mas sei lá, vamos dizer que você acabou de sair da residência e aí o Hospital X vai te contratar, vai te pagar R$12.000 por mês, dia 1, day 1, você está ganhando 12 mil. Pode atrair alguns residentes, porque né, uma oferta, pô, não preciso procurar nada, vou ter 12 mil por mês, mas uma vez você está lá, aí começam né, as coisas de, mas agora você não pode fazer isso, tem que fazer assim, tem que fazer assado. Então, acho assim,
se for um preto no branco, você puder saber exatamente qual vai ser a situação que vai ser te oferecida, e aí você pesa quanto eu vou ganhar, vou poder fazer o que eu quero, vou ter o respaldo, vou poder tratar os meus pacientes bem, que é o principal foco, deve ser o principal foco. E se chegar nesse meio termo que é bom para os dois lados, eu acho que vejo com bons olhos. Mas se for manter o que a experiência mais antiga que eu tive com convênios desse tipo, aí eu acho complicado, mas posso estar sendo não exato aqui na minha ponderação, porque eu não sei exatamente dos detalhes. Mas o fato de trabalhar e fazer tudo num lugar só realmente facilita muito você decolar na sua carreira, seja lá o que você queira fazer, quais as suas prioridades. Se você tiver que escolher uma coisa que fez valer a pena a sua ida, você colocaria a medicina americana ou a qualidade de vida americana acima? No começo, quando eu vim para cá, quando eu tomei a decisão, provavelmente a qualidade de vida. Mas atualmente, se você falar para mim, Pinhal, estou montando aqui um serviço top, quero que você venha para cá, volta para o Brasil, que você vai trabalhar comigo. Não que eu não gostaria de trabalhar com vocês, mas eu atualmente não passa na minha cabeça. E aí não é mais só pela qualidade de vida. Eu acho que eu atingi aquele balanço, aquele meio termo que eu almejava para minha carreira, para poder fazer as coisas que eu gosto, que é operar, cuidar de paciente, mas também fazer pesquisa. Muito legal. E, obviamente, com qualidade de vida boa. Muito legal, Pinhal. Bom, a conversa aqui passou voando, já estamos encerrando aqui o nosso tempo. Eu queria pedir só para você falar umas mensagens finais para o pessoal que está ouvindo a gente aqui. E se quiser deixar algum contato seu das mídias sociais, para o pessoal te seguir, saber mais dos seus estudos que você está fazendo, saber mais da sua vida, fica à vontade. Cara, foi um prazer. Realmente passou rápido, nem dá para conversar, é tanta coisa que eu acho que é impossível conversar, dá para falar um dia inteiro sobre o caminho, né? Assim, eu estou à disposição, eu acho que eu tive o prazer de dar suporte, ou pelo menos responder questionamentos de muita gente aí, não sei nem te dar um número, mais de 50, com certeza, ao longo do tempo. Fiz muita gente, acho que eu ajudei muita gente a decidir não vir, mas também ajudei muita gente a decidir a vir, como o próprio Cavinato, que é um amigo nosso em comum. Então, assim, estou à disposição, passar a minha experiência. Eu acho que existe, assim, mensagem geral, na verdade, você tem que ver o que você gosta, o que você quer para sua vida, e você tem que tentar lutar pelo que você gosta, né? Você não precisa vir para os Estados Unidos para conseguir fazer o que você quer. O Brasil te provê possibilidades tão boas quanto. Existem vantagens e desvantagens em tudo na vida. Vir para os Estados Unidos tem muitas desvantagens. Ficar no Brasil também tem desvantagens, como também tem vantagens. Então, acho que depende do que cada um quer, é muito pessoal, depende da familiar, outras questões pessoais de vida e acadêmicas e clínicas, são muitas variáveis. Mas eu estou à disposição. Eu acho que o mais fácil para me contactar seria o e-mail mesmo. Meu e-mail é César, CESAR, tracinho, Neto com 2 T's, NETTO, arroba uiowa, uiowa.edu. Eu tenho mídia social, nem sei qual é o meu Twitter, eu sou meio desligado. A gente te marca no post, não se preocupa. Mas eu tenho Twitter, tenho LinkedIn, tenho Facebook. Facebook eu uso mais para pessoal, eu não costumo postar nada profissional no Facebook. Mas estou à disposição. Para mim, um prazer aí, o que eu puder ajudar, estou à disposição. Legal, super obrigado. Realmente passou muito rápido, tem muita coisa para falar, então aqui já fica o convite para mais para frente, de repente a gente fazer um segundo episódio para conversar sobre o que deu tempo da gente falar hoje. Eu queria dizer que eu te admiro muito, cara. Eu acho muito legal o caminho que você fez. Como você citou também, acho que a gente pode deixar de citar o Léo Cavinato e a Bettina, que são amigos nossos que foram meio que na mesma época que você ir para os Estados Unidos. Eu acho que a
decisão que vocês tiveram não é fácil, mas acho que vocês traçaram um caminho brilhante e eu admiro muito vocês. Acho que vocês são um exemplo para as pessoas que estão aqui, que querem ir para os Estados Unidos. Eu acho muito legal. Você é uma referência mundial hoje em dia em cirurgia de pé e tornozelo. Tu trabalha super legal com uma coisa super inovadora que é a tomo com carga, que eu até tinha pensado a gente falar sobre isso, mas infelizmente não deu tempo, a gente fala num outro episódio. Então fica aqui meus parabéns e minha admiração pelo caminho muito bacana que você seguiu. Muito obrigado e vamos ter com certeza mais um episódio. Cuida do Nassim aí. Não, Nassim tá esperando o Trump. A única coisa que falta é o Trump deixar ele entrar nos Estados Unidos, que tá faltando. Mas só finalizando, eu agradeço as palavras. Para mim, assim, eu acho que eu jamais teria chegado onde eu cheguei sem ter tido o meu background no Brasil. Então, como eu disse, eu tenho maior honra e orgulho de ter feito tudo que eu fiz no Brasil, e o Vini é uma das pessoas que foram meus R+, a gente sempre aprende muito com as pessoas mais velhas, e o Vini faz parte aí das pessoas que ajudaram na minha formação como médico, como cirurgião e como pessoa, então só tenho a agradecer. Legal. Muito obrigado. Um abraço, Noel. Abraço, André. Obrigado a todos vocês que estão ouvindo a gente. Não esqueça de seguir a gente aqui nas plataformas que você está ouvindo a gente, no Spotify, no Google, no SoundCloud. Não esquece de seguir a gente lá no podcast, na podcast.ortopedia no Instagram. E não esquece de falar para todo mundo que você conhece do podcast Muito Além do Gesto. Está no teu plantão, já comenta com o teu colega de plantão aí, manda no grupo do WhatsApp da residência, ajuda a gente a chegar em todos os ortopedistas do Brasil. Um grande abraço e até a próxima. Um abraço.